Olá, bem-vindos ao 3x4, o programa que leva a você o conhecimento científico produzido no campus da USP em Bauru. Na edição de hoje você vai ver uma pesquisa que pretende verificar a eficácia de um curativo composto por veneno de cobra. Um trabalho que mostrou como uma planta africana pode trazer benefícios à saúde bucal. E uma análise sobre a influência que o distúrbio fonológico tem sobre outros fatores da fala de crianças. Você já imaginou usar um curativo feito de veneno de cobra? Pois é, esse tipo de material para sutura existe e ele pode apresentar excelentes resultados, principalmente em portadores de diabetes. Elas não possuem patas, rastejam, têm escamas e causam repulsa por onde passam. Na linguagem popular, são usadas para designar aquelas pessoas que não são dignas de confiança. Você já sabe de quem estamos falando? Se você respondeu cobra, acertou. Apesar desse medo que causam na população, segundo o Instituto Butantan, apenas parte delas são venenosas. No Brasil, são cerca de 60 espécies peçonhentas. Mas e se esse veneno não for algo só negativo? Há alguns anos, pesquisadores descobriram que podem usar a peçonha das cobras para produzir um adesivo cirúrgico. O adesivo com a fibrina do veneno de cobra é na tentativa de tirar a sutura normal, convencional. Substituir essa sutura por um material que é biodegradável e que promove um menor tempo de cura, porque ele forma uma fibrina, evitando a penetração de bactérias, etc., numa ferida cirúrgica. Então a tentativa é basicamente essa, de diminuir o tempo de cirurgia, de recuperação de uma cirurgia e uma melhor estética, porque evita as perfurações que normalmente tem da agulha, né, do fio de sutura. Na FOB, o professor Luiz Antônio passou a estudar esse adesivo em animais portadores de diabetes, doença conhecida por provocar deficiência na coagulação sanguínea. Com esse material, como é formado quando há a mistura do fibrinogênico retirado do sangue de búfalos com o veneno da cascavel, que é um coagulante, vai formar essa rede, vamos dizer assim, que vai preencher a cavidade e vai dar uma condição melhor de cura, mesmo no diabético. Para verificar se o adesivo composto de veneno de cobra diminui o tempo de cura em portadores de diabetes, a doença vai ser induzida em laboratório em camundongos. O estudo faz parte da tese de doutorado de Maria Carolina, que, orientada pelo professor Luiz Antônio, é quem vai analisar as amostras. A gente vai separar os ratos Wistar em dois grupos, um diabético e outro não diabético, e a gente vai testar uma cola derivada do veneno de cobra nesses animais. A gente vai fazer uma ferida no dorso do animal, depois dele ter sido tosado,
e nessa ferida a gente vai comparar, vai fazer uma ferida de um lado, uma ferida de outro, vai comparar a sutura, que é usada normalmente em feridas, e a outra a gente vai utilizar a cola do veneno de cobra para ver como que vai se apresentar, se tem alguma cicatrização diferenciada, se não tem, se tem alguma toxicidade, se faz mal para o animal ou se vai produzir uma quantidade de colágeno maior, se vai fazer alguma diferença. Comprovados os benefícios do adesivo nos camundongos, os pesquisadores esperam que os resultados possam, no futuro, ajudar pessoas portadoras de diabetes. O diabetes, hoje em dia, o que está mais problemático é realmente a questão da cicatrização. Então, se a gente conseguir que essa cola não seja tóxica ao tecido humano e produza uma quantidade de colágeno tal, principalmente no diabético, pode ser muito evolutivo para os diabéticos, sim. Na sutura convencional, que é excelente, é utilizado isso, né, há muito tempo e é boa. Só que em alguns casos específicos, por exemplo, esteticamente pode trazer alterações, também de contaminações, e com esse coágulo vamos evitar tudo isso. Esse coágulo formado com esse material biológico, o tempo é menor de reparo e também evita-se as suturas que pode ter alguns inconvenientes, principalmente estéticos. Agora vamos apresentar mais um equipamento usado pelos pesquisadores da USP aqui em Bauru. Hoje você vai ver uma máquina que simula o choque térmico que ocorre dentro da boca. A proposta dessa máquina é simular aquilo que ocorre no ambiente bucal, quando uma pessoa ingere um alimento muito quente, logo depois algo frio, e isso causa um choque térmico. Para que a gente possa fazer um teste mais próximo do ambiente bucal, nós utilizamos essa máquina aqui presente. O material é colocado a 55 graus centígrados e depois levado a um resfriamento de 5 graus centígrados. Estamos de volta com o 3x4. Agora você vai conhecer uma planta que é utilizada na África para escovar os dentes. O uso deste vegetal foi analisado aqui na FOB e os resultados foram surpreendentes. Escovar bem os dentes após as refeições e antes de dormir é um dos principais procedimentos de uma boa saúde bucal. Para essa prática, usamos os cremes dentais disponíveis no mercado. Mas se na maior parte do mundo a escovação é feita utilizando a pasta de dente, existem lugares que isso não ocorre, situação encontrada em algumas regiões africanas. Em partes de países como Moçambique, por mais estranho que possa parecer, a população usa plantas para fazer a escovação. Um exemplo é a Eucleia natalensis. A Eucleia natalensis é uma planta que nós tivemos o primeiro contato em 2008, numa oportunidade que nós tivemos em Maputo, Moçambique, onde nós pudemos observar que a população lá utilizava como prática corriqueira para os cuidados de higiene bucal. E isso
isso despertou uma certa curiosidade. Na verdade, esse é o grande viés do pesquisador, tá buscando o que se realiza de forma empírica e verificando através da ciência como isso pode estar sendo utilizado de forma mais adequada e correta, desde que você não cause nenhum prejuízo. E se usar a planta já é algo estranho, imagina dizer que ela traz benefícios à saúde. É exatamente isso que a pesquisa orientada pela professora Silvia e desenvolvida aqui no CIP pretende provar. A literatura já sinalizava alguns benefícios em relação à cárie dentária e à doença periodontal, além de doenças como diarreia, entre outras. E nós pensamos na possibilidade dessa planta também ser utilizada no caso da erosão, que é uma linha de pesquisa na qual nós atuamos. E quem sabe erosão associada à abrasão. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar se o gel da Eucleia natalensis ele era capaz de reduzir o desafio erosivo tanto em esmalte como em dentina, seguido ou não da abrasão. Por meio de um programa de intercâmbio, quem desenvolveu as pesquisas na FOB foi a aluna Sheila, que trouxe a planta ao Brasil. Lá em Moçambique, a planta era muito usada para escovação dentária, porque nas zonas periféricas a população não tem condições para comprar a escova. Então a professora ficou curiosa em saber qual era o efeito dessa planta na cavidade oral. Então, a partir daí, desde o ano passado, como em Moçambique é um vegetal, uma planta controlada, então tivemos que pedir autorização para importar né, a planta de Moçambique para aqui e também para a professora poder fazer o estudo através do Ministério da Saúde de Moçambique. Ela conseguiu autorização que é para fazer o estudo em relação à planta. Para o estudo, pesquisadores confeccionaram placas que foram usadas por voluntários. Assim, foi possível testar a eficácia da planta na erosão e na abrasão. Nós utilizamos dentes humanos fornecidos pelo Banco de Dentes da FOB, da Faculdade de Odontologia de Bauru, e foi um processo de laboratório. Usamos terceiros molares, então separamos o esmalte da dentina e a parte do esmalte foi usada para fazer os bloquinhos de esmalte e a parte da raiz foi usada para fazer os bloquinhos da dentina. Foram oito plaquinhas em duas fileiras, em que a primeira fileira sofreu só a erosão e a segunda fileira sofreu a erosão e a abrasão. A erosão foi o processo de mergulhar a plaquinha na Coca-Cola, então sofreu a erosão. Após o mergulho na Coca-Cola, meia hora depois, passou-se uma escova na segunda fileira que era para sofrer também a abrasão. O desafio erosivo acontece fora da boca, a aplicação do gel fora da boca, depois o voluntário coloca a placa na boca. E a partir daí nós temos a ação da saliva, que pode causar um benefício em associação com o produto a ser utilizado, no caso é o Eucleia natalensis. Após as análises feitas aqui no laboratório, os resultados confirmaram que o gel da Eucleia natalensis traz resultados positivos à saúde. Nós podemos observar que o efeito do gel foi muito melhor na dentina em relação ao esmalte. No esmalte houve a diminuição da erosão, mas o efeito na dentina foi muito melhor. Então nós achamos que o gel da Eucleia pode obter melhores resultados quando forem aplicados na dentina naqueles pacientes que têm sensibilidade por causa de uma má técnica de escovagem. Então normalmente a parte da dentina fica exposta. Então nós achamos que pode ser útil para reduzir esse efeito da sensibilidade na dentina. Na verdade, esses resultados são extremamente promissores. Abre uma nova possibilidade de pesquisa. Agora nós vamos avaliar diferentes veículos, não somente o gel, como por exemplo soluções, dentifrícios, desenvolver diferentes formulações para verificar, para utilizar o maior benefício da planta sem retirando os efeitos colaterais. Ter um sorriso bonito é o sonho da maioria das pessoas.
Mas é aí que surge uma armadilha: as técnicas de clareamento. O professor Rafael Mondelli, do Departamento de Dentística da FOB, vai analisar agora um vídeo no qual uma garota mostra uma técnica caseira de clareamento. Confira como essa técnica pode ser perigosa. Como há muito tempo não faço uma dica, hoje vim-vos trazer uma dica que podem ter visto aqui no título, que é como branquearem os dentes. Eu vim-vos trazer esta dica que é muito caseira e muito barata de fazer para eles ficarem mais branquinhos. Então o que é que vamos precisar? Vamos precisar de bicarbonato de sódio e morangos. Então o que vamos fazer é pegar no nosso moranguinho, então podem fazer como eu e pegar nele e num garfinho. E agora com o nosso bicarbonato de sódio, 2 colheres. Já assim, vai ver? Então fica assim, estão a ver? E agora vamos com a nossa colher juntar isto. Então ele fica assim, e o que vamos fazer é pegar a nossa escova, molhar nisto, estão a ver? Assim, e pôr nos dentes, em toda a boca, e vamos esperar 5 minutos. Já acabei de lavar, já sequei tudo, e o que é que eu posso dizer? Que já notei diferenças, porque eu, por exemplo, eu tinha estes dentes aqui muito mais amarelos. Já sabem, eu tive dentes amarelos, faça isto e pode ter certeza que isto dá resultados. Hoje em dia a gente tem assim várias técnicas de clareamento dental e geralmente tanto a técnica caseira, que é bastante difundida, mais conhecida mundialmente, quanto a técnica em consultório, ela se baseia na utilização do peróxido de hidrogênio, que é H2O2. E a partir do momento que você tem a quebra, ele se dissocia em água, tá certo? E depois o íon oxigênio. Esse íon oxigênio que é o responsável pelo clareamento. Então nesse vídeo, na realidade, ela apresenta, né, uma associação de uma fruta, do morango, né, que é um pH ácido, em associação com o bicarbonato de sódio, que é um agente neutralizador, né? E se for ver na composição do bicarbonato de sódio, é NaBO3, então ele apresenta o oxigênio. Então provavelmente você induz aí uma reação química de neutralização do pH ácido da fruta com o pH básico do bicarbonato, e aquela efervescência eventualmente que possa ocorrer, provavelmente alguma liberação de oxigênio. Mas uma liberação muito pequena, e às vezes talvez a maior ação desse procedimento seja uma ação mecânica de limpeza. Mas assim eu fico preocupado com essas soluções caseiras, né, de você estar podendo clarear o dente sem a supervisão do dentista. Eu, né, como aconselhamento para quem está assistindo, né, é que se for fazer um clareamento, que nunca faça a revelia, que procure um cirurgião dentista para que ele avalie se o tratamento clareador você pode receber aquele tipo de tratamento clareador, que a gente tem algumas contraindicações. Então é importante que a gente evite também, né, essas soluções milagrosas, etc., que às vezes você pode comprar no mercado, na farmácia, e escovar e aplicar 2, 3 vezes por dia para manutenção do clareamento. Que às vezes esses produtos eles podem conter peróxido na composição, e não seria interessante para o paciente ter essa frequência diária do peróxido na cavidade oral. Você certamente já conheceu alguém que trocava algumas letras ao falar. Além do uso inadequado do som, este problema, conhecido como distúrbio fonológico, pode afetar também a velocidade e a fluência da fala. Famoso por ostentar apenas 5 fios de cabelo e por ser o arquiteto de planos que nunca dão certo, o Cebolinha é um dos personagens mais famosos das histórias em quadrinhos. Porém, fora essas características, ele possui outro traço marcante: trocar os R's pelos L's. E fora dos quadrinhos, existem muitos cebolinhas espalhados por aí. Na verdade, essas crianças sofrem de um problema conhecido como distúrbio fonológico. O distúrbio fonológico é uma alteração de linguagem que se caracteriza pela omissão, substituição ou distorção na produção de alguns sons,
que a criança pode fazer ao longo do seu desenvolvimento de linguagem. Por exemplo, a criança troca sons que a gente chama de surdos por sonoros, por exemplo, t por d, o k pelo g, o x pelo j, ou faz omissão de sons, por exemplo, em vez de falar porta, fala pota, poita, em vez de falar trator, fala tatoi, né? O que é comum quando a criança está se desenvolvendo. Só que a cada fase do desenvolvimento, né, para cada idade, tem um padrão para a criança deixar de fazer essas substituições. E algumas crianças permanecem, mesmo depois de passar a idade onde já era para ter adquirido aquele fonema. Na FOB, a professora percebeu que, além do uso inadequado do som, o distúrbio fonológico trazia outros prejuízos ao processo comunicacional, como na velocidade e na fluência da fala. O fato de ter muitas trocas e de ficar evocando toda hora que som que vai colocar, né, principalmente quando a criança começa a refletir um pouquinho sobre isso, faz com que a velocidade de fala, né, fique um pouco prejudicada, a fluência, né, porque a nossa fala tem um fluxo, tem uma fluência. E se você para com trocas ou distorções ou omissões, vai ter uma quebra, né? E também na inteligibilidade, porque as pessoas não vão entender o que a criança está falando, né? Então isso vai truncar o processo comunicativo. Para verificar a influência do distúrbio na velocidade e na fluência da fala, a professora Simone orientou uma pesquisa que envolveu 30 crianças, com idades de 5 a 8 anos. Essas crianças foram separadas em 3 grupos: 10 com distúrbio fonológico em tratamento, 10 com distúrbio sem tratamento e 10 sem o problema, o chamado grupo controle. Estamos aqui com a aluna Priscila, que juntamente com a professora Simone foi quem desenvolveu a pesquisa. Priscila, como foram coletadas essas amostras? As amostras foram coletadas a partir de uma amostra de fala, né, conversa espontânea, brincadeira, interação com a terapeuta, onde as crianças tinham que completar 200 sílabas. E a partir daí a gente fazia uma relação de todas as palavras repetidas, quantidade, sílabas repetidas, e assim fazia os cálculos estatísticos da pesquisa. E segundo a aluna, já é possível perceber a importância do tratamento fonoaudiológico. Nós observamos que as crianças com distúrbio fonológico que já estavam em terapia obtiveram um desempenho muito melhor do que aquelas que ainda não estavam em terapia. Mas o grupo controle, talvez pelo fato de a gente não ter nenhum contato com eles, diferente daquelas crianças que estão aqui na clínica já com a dificuldade delas, eles tiveram mais assim, dificuldade, né, para interação mesmo com a pessoa que estava junto com eles naquele momento da coleta. Agora, as pesquisadoras pretendem ampliar esse estudo e, assim, garantir uma terapia mais completa. A gente pretende passar esse grupo por um número maior, foram 10 crianças em cada um dos grupos, então 3 grupos, né, 30 crianças. A gente pretende colocar em uma margem de 100 crianças no total e ainda voltar as crianças do grupo controle que a gente obteve um resultado que não era tão esperado, para ver se com o segundo contato com a terapeuta eles vão se soltar mais e ver esse resultado de uma outra forma. Mas já deu para mostrar que na intervenção fonoaudiológica, quando eu estou planejando uma terapia para uma criança com distúrbio fonológico, eu não posso ficar especificamente nos sons só, trabalhando os sons que a criança troca. Eu tenho que pensar na linguagem como um conjunto, na comunicação como um conjunto. Então tem que trabalhar também a velocidade de fala, a fluência, a questão da comunicação da criança, persistir, continuar tentando se comunicar mesmo quando ela ainda tem dificuldades para se fazer ser entendida pelo outro, né? Então esses aspectos, eles também devem ser abordados na terapia de linguagem de crianças com distúrbio fonológico. E a maior prova de que a terapia funciona é o próprio Cebolinha, ou melhor, Cebola, como gosta de ser chamado agora na juventude. Com a ajuda de um fonoaudiólogo, ele está curando tanto o distúrbio fonológico quanto os problemas da fluência e da velocidade da fala.
O 3x4 de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nosso programa ou enviar alguma sugestão, acesse nosso endereço eletrônico. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!